A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um momento de edificação na palavra de Deus. Vamos comer esse alimento que nos fortalece, ainda falando sobre o tribunal de Cristo. O tema de hoje será as obras passarão pelo fogo. Então nós vamos ler um texto aqui da Bíblia que vai nos mostrar como será o julgamento das nossas obras no tribunal de Cristo. O nosso objetivo aqui é esmiuçar para os irmãos quais são estas obras dos salvos que serão avaliadas quando o cristão estiver face a face com Cristo no tribunal de Cristo. Então, o texto que nós vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15. A palavra de Deus diz assim: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, o detrimento, mas um tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, nós estamos percebendo aqui, nesse texto do apóstolo Paulo, que é um texto em que ele desenvolve até mais a questão do tribunal de Cristo. Ele está falando sobre as obras que serão avaliadas no tribunal de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai apresentar metáforas que nós temos que interpretar dentro da simbologia bíblica para entendermos quais são as obras que serão exigidas por Deus de nós, as obras que gerarão galardão e obras que não gerarão galardão. Então, os materiais apresentados aqui pelo apóstolo Paulo são, respectivamente, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ou seja, são 6 tipos de obras. 6 é o número do homem. Então, cada material desse diz respeito a uma obra específica. E nós vamos esmiuçar isso. Mas, antes, nós precisamos deixar claro que apenas as obras de ouro, prata e pedras preciosas gerarão recompensa para o cristão, gerarão galardão, porque passarão pelo fogo. As obras que o cristão fizer, que são classificadas como madeira, feno e palha, estas não gerarão galardão. Haja vista que estas obras não passarão pelo fogo. Ou seja, madeira, feno e palha são inflamáveis, são destruídas pelo fogo. Ouro, prata e pedras preciosas resistem ao fogo. Então, pastor, qual é a diferença entre uma e outra? Por que as de ouro, prata e pedras preciosas subsistirão ao fogo e madeira, feno e palha não? Então, antes de esmiuçar cada um desses materiais, nós podemos entender pelas Escrituras que obras consideradas de ouro, prata e pedras preciosas são todas as obras que o cristão faz, lembrando que a avaliação do julgamento do trono do tribunal de Cristo diz respeito àquilo que fazemos após a nossa salvação. Não é um julgamento para tratar de pecados condenatórios à morte eterna. Então,
é avaliado qual a posição que tomamos, que obras fazemos após a nossa salvação. Então, ouro, prata e pedras preciosas dizem respeito a tudo aquilo que eu faço em prol do reino de Deus. Madeira, feno e palha são obras que fazemos para nós mesmos, ou seja, são obras, de certa forma, egoístas, né? Que fazemos para o nosso benefício. Se eu faço obras para o benefício do reino dos céus, essas geram galardão eterno, posições, hierarquias, riquezas da eternidade, posições melhores. Agora, se eu faço obras que nada tem a ver com o reino de Deus, não são pecado, mas de respeito só para o meu deleite, essas não geram galardão. Então, quais seriam estas obras? Vamos detalhar. Hoje, nós vamos falar sobre as obras que passarão pelo fogo e receberão o juízo de Deus, se vai receber galardão ou não vai receber galardão. Então, vamos lá. Primeira obra, o ouro. O que significa ouro? Quando é que o cristão produz uma obra de ouro que vai gerar, portanto, galardão na eternidade? Nós sabemos que ouro, na simbologia bíblica, significa divindade. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós nos comprometemos, nos esforçamos, nos empenhamos para buscar a divindade, ou seja, é o nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus, para crescer nesse relacionamento, para aprofundar esse relacionamento na oração, no jejum, na leitura bíblica. Este empenho são obras de ouro. Quando eu renuncio me alimentar com os melhores alimentos, para passar períodos grandes em jejum, simplesmente para atrair a presença de Deus, buscar o Espírito Santo. Isso são obras de ouro. Eu estou buscando a divindade. Tanto é assim que o ouro representa a divindade, que a palavra de Deus vai dizer, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, o Senhor, ele diz que nós devemos comprar ouro dele. Ou seja, o ouro, ele vem de Deus. É aquilo que a gente faz diretamente, a nossa consagração. Nós sabemos que uns se consagram mais, outros se consagram menos, outros não se consagram quase nada e vão passar ali como que pelo fogo por um triz, vão ser salvos por um triz. Quem é que vai receber o galardão do ouro? Aquele que teve realmente uma dedicação no seu relacionamento, levou a sério o seu relacionamento com Deus e cresceu nesse relacionamento. Entende? Por exemplo, vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, a Bíblia vai falar sobre o quê? Sobre os anciãos, né? Os 24 anciãos que estão assentados ao redor do trono. Eles têm uma coroa de quê na cabeça? De ouro. Ou seja, esses anciãos conquistaram um galardão tão imenso a ponto deles serem colocados ao redor do trono do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, as obras que eles fizeram foram obras que geraram intimidade tal que se revelam como ouro. Se dedicaram a Deus. Muitos entendem que esses 24 anciãos são 12 santos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos. Ou seja, nós sabemos que, quando a gente for fazer também um vídeo sobre quais serão os galardões, quais os galardões serão dados no Tribunal de Cristo, nós vamos perceber que quanto maior o galardão, né, como vai dizer lá em Hebreus, que alguns rejeitaram o seu livramento para uma ressurreição melhor. Então, quanto maior o galardão, mais próximo de Deus a pessoa estará, nos mais altos cargos do reino eterno de Deus. Esses aqui têm coroa de ouro, porque o ouro são as obras que representam divindade, são pessoas que largaram tudo por Deus, que se dedicaram corpo, alma, espírito, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que isto aqui é a dedicação da pessoa
verdadeiramente no seu relacionamento pessoal com Deus. Essa pessoa realmente decidiu passar tempo com Deus, se dedicar, renunciar, e as obras dele são consideradas de ouro. Por causa disso, que de mim compres o ouro. Então o ouro ele vem de Deus, é divindade. O ouro é símbolo da divindade. E em 1 Pedro, por exemplo, capítulo 1, versículo 7, também é mais um versículo que você pode estar acrescentando, que fala sobre o ouro, né, como algo da honra de Deus, que faz manifestar a prova da nossa fé, aqueles que se dedicaram, que passaram pelas provações e que se aprofundaram no seu relacionamento com Deus. Obviamente que futuramente, se prepara, a gente vai estar compilando o livro sobre o Tribunal de Cristo, e nós vamos falar muito mais detalhes, mais versículos. Aqui só mesmo para a gente entender, tanto quanto superficialmente, essas questões. Então, a primeira obra de ouro são obras da divindade, tudo aquilo que você faz para a divindade, o seu relacionamento pessoal com Deus, esse crescimento, essa dedicação. Segundo lugar, a prata. A prata, a simbologia bíblica nos ensina que prata simboliza resgate, redenção. Então, redenção é a compra de almas. Quem é que vai receber galardão de prata no tribunal de Cristo? São aqueles que se dedicarem à obra missionária, a ganhar almas para Jesus, a falar do Evangelho, a entregar um panfleto, buscar os dons espirituais, colocaram a sua vida à disposição de Deus para que vidas fossem alcançadas para a obra do Senhor, para a salvação. Então, obras de prata é o esforço do crente em participar da obra missionária. Quantos cristãos que não se esforçam para ganhar uma alma para Jesus, não traz ninguém para a igreja, não convida ninguém, não usa suas redes sociais para evangelizar, não fala de Jesus no trabalho, não participa de evangelismo da igreja? Em outras palavras, é um cristão que não se empenha, não participa naquilo que é da maior importância e aquilo que Deus coloca na mais alta conta. Qual a razão pela qual, qual a razão que Deus ainda não veio buscar o seu povo? Porque o seu povo ainda precisa aumentar. Muitas almas. Deus tem paixão por almas. Ele deseja almas. E o maior desejo de Deus não é que a gente esteja lutando para ficar rico, milionário, mas que nós estivéssemos empenhados na sua obra, falando de Jesus, pregando a palavra, entregando panfletos, participando dos ministérios da casa do Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos para o crescimento do reino de Deus, isso gera galardão. Agora, quando fazemos as coisas para nós mesmos, não queremos nos envolver na obra de Deus, ficamos com madeira, feno e palha. Então a prata é tudo aquilo que fazemos para ganhar almas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas sabe. O prazer de Deus é que nós nos envolvamos com a sua obra missionária, ganhar almas. Esse é o coração de Deus e deve ser o coração da igreja também. O crente que está no corpo de Cristo não se importa de se esforçar para participar de nada em relação a isso, poderá até ser salvo, mas não vai ter galardão, entendeu? Porque não se empenhou nas obras de prata, que é a redenção das almas. Terceiro lugar, pedras preciosas. Em Coríntios, Paulo vai dizer, ouro, prata, pedras preciosas. São obras que resistem ao fogo. O que são as pedras preciosas? Variadas obras em prol do reino dos céus. Ou seja, a obra de Deus tem muitos ministérios, tem muitos dons, tem muitas situações para se empenhar e participar e ajudar. Então, quando a gente fala aqui, a Bíblia fala pedras preciosas, são variadas, porque tem esmeralda, tem carbúnculo, tem diamante, berilo, tantas pedras preciosas. Significa que são variadas obras, são variados ministérios. Dizem que tem mais de 50 dons espirituais na Bíblia. A Bíblia diz, buscai os dons espirituais. E esse crente
que não quis se envolver em nada, não pegou nem uma vassoura para varrer a igreja, não ajudou a tomar conta de uma criança, não participou de nenhum evento da igreja, congresso, ficou envolvido só com as coisas desse mundo aqui, não fez nada, não moveu uma palha para auxiliar no crescimento da obra de Deus, para ajudar o pastor, o ministro, a levar o peso da obra. Que galardão receberá? Mais pratas, obras que dizem respeito a pedras preciosas são aquelas que as pessoas que se empenharam em ajudar de alguma forma na obra do Senhor. Tanto é verdade que você vai ver essas pedras preciosas na Bíblia onde? Em Êxodo 28, 15 a 21, no peitoral do sumo sacerdote. Ora, o sumo sacerdote é o maior emblema da obra de Deus, porque o sumo sacerdote é o responsável por comandar, presidir tudo aquilo que dizia respeito à obra de Deus no Antigo Testamento. Então nós percebemos que quando tem no peito do peitoral do sumo sacerdote, aquelas pedras variadas, pedras preciosas variadas, é o emblema da obra de Deus, é o símbolo das variadas obras, variados ministérios que há na obra de Deus. Que um crente teve 70, 80 anos, 60 anos que viveu na terra, tempo, à vontade para se empenhar em algo, mas não quis. Agora, aqueles que se empenharam, que ajudaram, que mergulharam na obra de Deus, esses vão receber o galardão, porque as pedras preciosas, o que ele fez, será revelado ali no tribunal de Cristo, o esforço dele na obra do Senhor, na portaria, tomar conta de uma criança, na secretaria, o ministério da mídia, ou qualquer obra, né? As mais variadas necessidades que há, dirigir uma Kombi da igreja, levar o povo, dirigir o ônibus, enfim, seja o que for, são variadas obras. Aquilo que a gente faz para a obra de Deus, nós receberemos galardão, entende? Então, as pedras preciosas, elas dizem respeito a variadas obras de Deus, né? O que diz respeito à obra de Deus, a obra da igreja, a obra missionária, né? A Bíblia vai falar que os muros lá no terceiro céu da cidade de Jerusalém são feitos de pedras preciosas, ou seja, pedras preciosas é uma referência àquilo que pertence ao reino de Deus, à obra de Deus, enfim. Então, são essas as expressões do ouro, prata e pedras preciosas. Aí a gente passa para os outros três: madeira, feno e palha. Se ouro, prata e pedras preciosas é tudo que fazemos para a obra de Deus, para o reino dos céus, madeira, feno e palha é o que fazemos para nós, que não tem peso de galardão. Então, por exemplo, vamos lá, madeira. Qual é o símbolo da madeira da Bíblia? Madeira significa natureza humana. Ou seja, tudo aquilo que fazemos para a nossa própria natureza humana, para o homem, as obras voltadas para o homem, essas não trazem nenhuma interferência de crescimento para a obra de Deus. São obras que eu faço para mim, ou seja, para o homem. Então, eu não recebo galardão. Perceba que a madeira é o símbolo da humanidade, né? A Arca da Aliança, que simboliza Cristo, ela era de madeira e revestida de ouro. O ouro era a divindade de Cristo e a madeira a humanidade de Cristo. Quando Cristo carrega o madeiro, ele está carregando a humanidade nas costas com seus pecados. Então, madeira é símbolo do homem. Por que essa pessoa não vai receber galardão? Porque ela obrou na terra ações apenas voltadas para o homem. Vamos dar um exemplo disso. Os sentimentos humanos, por exemplo. Há pessoas que vão estar voltadas apenas para os sentimentos humanos, vão manter a sua salvação, não são adúlteros, não são pecadores, mas são pessoas que não se envolvem na obra de Deus e vão ficar só mantendo a sua salvação. Por exemplo, os sentimentos humanos, eles tanto são positivamente considerados na Bíblia, como também são negativamente considerados. Positivamente, a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Obviamente, nenhum cristão pode deixar a sua família
pode negligenciar a sua família. Isso aqui, a palavra de Deus é clara a respeito do cuidado que temos que ter com a nossa família, inclusive para fazer a obra de Deus. A Bíblia vai falar, por exemplo, que há qualificações familiares para ser aprovado na obra do Senhor. Governar bem sua própria casa, não ter filhos que sejam acusados de dissolução. Então, a Bíblia vai dizer que o esposo amar a esposa ser submissa ao marido, os filhos honrarem seus pais. Tudo isso está na Bíblia e nós temos que fazer. Mas os sentimentos humanos também são negativamente considerados. Como? Quando a Bíblia fala, por exemplo, que aquele que amar mais o pai, a mãe, o irmão, a mulher do que ao Senhor não é digno dele. A palavra de Deus fala isso. Aquele que não aborrecer, que é odiar pai, mãe, irmão, filho, filha, não pode ser meu discípulo. Então, são situações que a palavra de Deus demonstra negativamente os sentimentos humanos. A Bíblia fala, por exemplo, a respeito de Jesus não receber a própria mãe e os irmãos, quando eles estavam tentando interromper Jesus para que ele parasse de fazer a obra de Deus, atender a família. Ele ali não para e ainda fala para todo mundo: quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Senhor. A Bíblia fala, por exemplo, sobre os levitas que foram ordenados a assassinar os seus próprios parentes, os seus próprios familiares que adoraram o bezerro de ouro. Ou seja, nós temos que ter agora um equilíbrio. O que nós podemos chegar à conclusão no que diz respeito ao que nós estamos estudando do Tribunal de Cristo sobre os galardões que receberemos ou não? Como é que esse galardão ou essa obra minha é de madeira e, portanto, queimará no fogo e não me dará nenhum galardão? Por exemplo, uma pessoa que se dedicou somente aos seus sentimentos familiares, à sua família. Uma boa esposa, aquela dona de casa exemplar, que sempre cuidou do marido, um caráter inabalável, uma verdadeira crente, uma serva do Senhor, seus filhos bem tratados, mas ela passou a vida inteira só cuidando da família. Ela não participou de um grupo da igreja, ela nunca ganhou uma alma para Jesus, ela nunca buscou os dons espirituais. Ela ficou ali só mantendo a salvação dela. Então, nesse caso, esta serva de Deus, ela vai ser salva, todavia, como pelo fogo, sem galardão. São obras de madeira, se dedicou apenas ao homem, se dedicou apenas aos sentimentos familiares. Entendeu? Então, isso aqui é um exemplo, né, que nós estamos dando. Mas alguém vai dizer assim: mas a dedicação da família, sim, é bíblico. Mas por que uma coisa tem que excluir a outra? O que a Bíblia ensina é cuidar da minha família, mas também buscar os dons espirituais, pregar a palavra, ganhar almas para Jesus, se preocupar com a eternidade, porque aqui tudo vai passar. Porque, afinal de contas, qual é a família que vai ter lá no céu? Lá no céu não vai ter irmão, não vai ter marido, esposa, filho, sobrinho, neto, avô. Lá no céu não vai ter nada disso. Como não vai ter, pastor? É a Bíblia que ensina. A Bíblia diz que lá no céu não se casa nem se dá em casamento, mas serão como anjos. Anjos não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem esposa, não tem marido. São apenas irmãos. Então lá no céu, até essa noção de família passará. Então, se eu me dedicar só à família aqui da terra e me esquecer da família do céu, eu vou poder até ser salvo, porque eu fui um bom pai, a pessoa foi um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, mas não se empenhou em nada para receber obras classificadas como ouro, prata e pedras preciosas, que são as obras voltadas para o reino dos céus. Entende? Então vamos lá. Madeira não tem galardão. São obras voltadas para o homem, para os sentimentos humanos. Segundo lugar, feno. O que é o feno? Aquilo que tem menos valor do que o homem. O feno é menos valioso do que a madeira. Madeira é um material muito melhor, muito mais. Por quê? Uma pessoa se dedica à família, é uma boa coisa, mas e o feno?
O que seria o feno? O feno simboliza obras que nós nos empenhamos neste mundo que não são pecaminosas, mas que pertencem somente a esse mundo. Por exemplo, vamos dizer, a pessoa que dedica a sua vida, a sua carreira empresarial, a sua carreira militar, é uma coisa linda, né? Quem vai dizer que é feio isso? É bonito. O seu trabalho, a sua vida é trabalhar, passou a vida inteira correndo atrás do dinheiro, para ter uma casa boa aqui na terra, para dar o melhor para sua família, trabalhando de segunda a sábado, não tinha tempo aí na igreja, aparecia lá só no domingo lá para bater o ponto e manter a sua salvação, né? Uma pessoa que buscou a sabedoria humana na faculdade, fez curso, se tornou poliglota, tudo isso são coisas boas, excelente. Pessoas que buscaram estas coisas são até mesmo pessoas que fizeram boas coisas. Mas a minha pergunta é, o que isso tem a ver com o reino de Deus? A pessoa que passou a vida toda se dedicando à sua carreira e não fez nada pelo reino dos céus, ele fez uma coisa boa para este mundo aqui, mas não tem nenhuma interferência para ganhar almas, para crescer o reino, para se dedicar à vida espiritual, não cresceu no seu relacionamento dele com Deus, que é o ouro, né? Ficou aquele crente normal, enfim, é uma pessoa de Deus, não adultera, não peca, não é mentiroso, não faz coisas promíscuas, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas se dedicou apenas ao feno, às coisas boas para este mundo. Não vou dizer que são ruins, são boas. Mas por quê? Não buscou também as coisas espirituais e o reino. Nós temos vários empresários, né? Pessoas que foram bem-sucedidas em suas carreiras, que fizeram grandes obras para Deus. Dr. R. Lenz César, por exemplo, um grande empresário que Deus usava para sinais, para prodígios. E um homem muito bem sucedido como empresário, ou seja, não havia necessidade. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, a pessoa quis se dedicar só à faculdade, conhecimento humano, sabedoria, PhD, entendeu? Ao seu sucesso, a sua empresa, o seu empreendimento. Tudo isso são coisas maravilhosas, mas não tem nenhum peso para a eternidade. São obras de feno, que nada acrescentam ao reino dos céus. Terceiro lugar, palha. Se o feno é inferior à madeira, a palha ainda é mais inferior ainda do que o feno, né? A palha é um mato seco, né? Uma folha seca, algo completamente inútil, algo completamente sem valor nenhum para o reino dos céus e nem para essa vida aqui, de certa forma. O que vem a ser as obras consideradas de palha? Eu posso dar um exemplo para você, o entretenimento, por exemplo. Quantas pessoas crentes, pessoas salvas, que passam horas e horas e horas só se dedicando ao entretenimento e não passam tempo com a palavra, não passam tempo em oração, não frequentam a igreja como deveriam frequentar, entendeu? São coisas que podem não ser pecado, né? Mas é completamente inútil, sem valor na vida espiritual. Lembra no outro vídeo que nós falamos sobre quando Paulo diz em 2 Coríntios 5,10 que todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal que tivermos feito por intermédio do corpo, e eu estava explicando que esse mal não é pecado. Esse mal é coisas fúteis, são coisas inúteis, do grego faulos, mal, coisas inúteis, fúteis. Quantos crentes gastando tempo demais com coisas fúteis, que talvez não roubem a sua salvação? Alguns poderão até perdê-la, mas outros não. Mas gastam muito tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não traz nenhum crescimento para o reino de Deus. Nós poderíamos citar tantas coisas, vamos citar algumas coisas. Filmes, cinema, televisão, videogame, futebol, novela,
livros seculares, roupas, vaidades, passeios, casa de praia, redes sociais, aí a gente inclui WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Reels. Todas essas coisas aí são coisas inúteis, são coisas completamente fúteis para a vida espiritual, que não acrescentam nada. Obviamente, não vou dizer que o entretenimento não tem o seu valor. Claro, todos nós precisamos de um pouco de entretenimento, né? Mas é aquele período menor da nossa vida. A gente vai dar uns grandes períodos de tempo para ficar ali horas e horas em internet e vendo filme o dia inteiro e só quer saber de cinema e futebol toda hora, porque são apenas coisas fúteis desta vida. Nós não podemos ser escravos do entretenimento. Nós temos que ter entretenimento, mas não ser escravos do entretenimento. Agora você imagina o crente que é salvo, que passa horas e horas buscando esses entretenimentos no tempo que lhe sobra e não se envolve com nenhum grupo na igreja, não vem nos cultos de oração, não participa dos congressos, né? Não faz nada pelo rio, o seu relacionamento com Deus, a oração falha, o jejum falha, a leitura bíblica falha. Essa pessoa está produzindo que tipo de obras? Obras de palha. A palha é seca. E a Bíblia vai falar sobre essa inutilidade da palha, né? No livro de Jó, por exemplo, vou dar alguma referência para você ler aí na sua própria Bíblia. Jó, capítulo 13, no versículo 25, por exemplo, nós podemos ver aqui o que a Bíblia fala sobre a inutilidade da palha. A Bíblia vai dizer aqui, ó: porventura perseguirás o restolho seco? Quem é em sã consciência que fica andando atrás de uma palha seca? O que essa palha seca vai mudar na vida da pessoa? Nada. Ou seja, Jó está dizendo, ninguém vai atrás da palha seca, porque ela não tem valor, é inútil, é uma coisa nula para o mundo espiritual. Pode ter algum valor, o entretenimento, na sua medida certa, mas uma pessoa que vive para essas coisas é uma pessoa que não está produzindo nada para Deus, suas obras são de palha, serão queimadas pelo fogo. Vai acontecer como disse Paulo, será salvo, todavia como que pelo fogo. E olhe lá, alguns infelizmente, por darem lugar à frieza e a uma vida espiritual morna, chegarão a ponto de uma apostasia e perderão até sua salvação, mas isso é assunto para uma outra hora, para um outro momento. Jesus Cristo mesmo vai falar sobre as obras dos ímpios, né? As palhas são as obras dos ímpios. Jesus vai dizer, os gentios procuram essas coisas, entende? Por exemplo, Jó capítulo 21, versículo 17 e 18. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus na sua ira lhe reparte dores, porque são como a palha diante do vento. Ou seja, a Bíblia semelha as obras dos ímpios como a palha. Entende? Jesus falou, os gentios é que procuram essas coisas. Então o crente que vive só de entretenimento, ele está agindo como ímpio. Porque o ímpio vive só com entretenimento, né? Vive para se divertir, né? Para suas diversões. O crente tem que ter um entretenimento, mas ele não é dominá-lo. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ok? Então, meus irmãos, aqui nós vamos encerrar esse estudo de hoje. Acabamos de perceber o quê? Quais são, nós esmiuçamos cada material do livro de 1 Coríntios, capítulo 3, que o apóstolo Paulo esmiuça a respeito das obras que serão representadas no tribunal de Cristo na vida dos crentes. Então, que você possa ter entendido a mensagem e que você possa realmente se dedicar à obra do Senhor, né? Porque lá naquele dia vai ter decepção. O crente vai olhar os seus irmãos sendo galardoados e as suas obras todas sendo queimadas e deterioradas, e ele vai pensar, puxa vida, por que eu dediquei tanto tempo a coisas passageiras e não pensei em dedicado também às coisas eternas, para que hoje aqui eu ressuscitasse em uma ressurreição melhor.
Então ainda há tempo, meu irmão. Vamos fazer a obra, vamos ajudar os nossos pastores, vamos participar dos grupos, vamos buscar mais a presença do Senhor. Eu peço a você que nos siga aí no canal Pastor Ademilson Bastos, aperte o sininho, que nós estaremos sempre provendo estes vídeos de edificação para a igreja. Que Deus abençoe.